Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana está aí, né? Graças a Deus. Mais uma semana de estudos pela frente, né? Que nós vamos ter. Eu peço a colaboração de todo mundo e a compreensão, tá? Se o vídeo for indo, infelizmente, for ir para vocês pausado em partes, mas que vocês tentem aí juntar e fazer um bom proveito, tá bom? Bom, essa semana, para o nono ano, tem duas partes aí importantes do capítulo. Para mim, que desse mês e dos últimos meses é a mais importante. Vocês têm que prestar muita atenção, porque esse é um assunto de prova, tanto a prova do IFES quanto as nossas provas em sala de aula. Então, nós teremos ainda, se Deus quiser, né, essa quarentena passando e a gente voltando às aulas presenciais, a gente vai começar já fazendo essas provinhas, tá bom? Pra gente não poder aí ser prejudicado de maneira alguma. Então, o assunto sobre pronomes relativos, tá? Pronome relativo e oração subordinada adjetiva são os dois assuntos que eu vou estar tratando essa semana, que vocês irão fazer aí uma bateria de exercícios, tanto da plataforma quanto aqui do nosso livro, tá bom? Do módulo 2. Então, eu vou começar pela página 47 até a página 49, pessoal. Então, abram aí nessas páginas do módulo 2. Prestem muita atenção. Não deixem de fazer as marcações, tá? Abusem dessas marcações, dos marcadores que vocês têm de texto, das fichinhas, para quem não gosta de marcar o livro ou né, não acha legal, anota na fichinha, marca com esse marcadorzinho aqui que eu tenho, tá? Então é importante aí porque o ato de nós escrevermos, de fazer anotação, ele ajuda a fixar melhor na nossa mente, tá bom? Então, começando aí na página 48, o livro de vocês, ele por enquanto, né, pode ser que mais pra frente ele retome. Mas nesse momento não vai, ele só traz 3 tipos de pronome relativo, tá? Ele só traz o pronome que, o pronome onde e o pronome quem. São pronomes relativos invariáveis, tá bom? Eles não variam em gênero e nem em número, então não tem como ficar no plural quens, ondes, ques. Não existe isso, por isso que é invariável. Mas nós temos ainda mais outros tipos de pronomes relativos, como por exemplo cujo, que fica cujo ou cuja, cujos ou cujas, né? Nós temos também aí o qual, que pode ser o qual, as quais, o qual, a qual, então ele fica no singular ou no plural também, e no masculino ou feminino, de acordo com o desenrolar da oração. E nós também temos o quanto, né, que fica quanto, quanta, quantos, quantas, tá? Então, esses pronomes relativos aí, eles são pronomes relativos variáveis, mas por enquanto vocês ainda não vão estudá-los, ok? Então, vamos lá, começando. Pessoal, o que é um pronome relativo? Quando você pensa em pronome, o que vem à nossa mente? Vem só aqueles pronomes do caso reto, do caso oblíquo, né, dos pronomes pessoais que a gente estuda lá no 6º ano, né, ou antes até no Fundamental 1, no 4º e no 5º anos. Mas aqui nós vamos falar de um papo mais assim, adulto já, né, um papo mais evoluído, eu diria. Os pronomes relativos são os pronomes, uma classe de pronomes que retomam ao nome dito anteriormente. Então, se eu falo aí, o menino gosta de bala, a bala é gostosa. Então, o que acontece? Para eu não repetir a palavra bala, né, o sintagma aí, bala, eu vou simplesmente colocar um que no meio. O menino gosta de bala, que é gostosa. Então, para não ficar uma coisa chata, né, repetitivo, ficar aquele negócio lá muito redundante, então nós, falantes da língua, você, né, falante do nono ano, aí você já inclui automaticamente no seu vocabulário sem nem perceber o que é essa classe gramatical. Então é uma coisa muito natural da língua portuguesa, dos falantes, porque nós sabemos sim português. Agora, as regras, da onde vem, por isso que nós estudamos língua portuguesa na escola, tá bom? Mas nós já sabemos a língua, nós já sabemos usá-la. Mas a função, para que serve isso no nosso dia a dia, né? Então, por isso que nós estamos aqui para explicá-los.
Então, se eu tenho aí, então você já entendeu que pronome relativo é o pronome que retoma ao termo anterior, né? Anote isso aí, ou se está no seu livro, você já faz a anotaçãozinha. Termo que retoma o pronome relativo é o pronome que retoma a algo dito anteriormente, a um nome, a um termo anterior, para não repeti-lo, e sim para enfatizá-lo de uma maneira mais clássica, de uma maneira mais sutil, para não ficar aquela coisa chata, repetitiva. Tudo bem? Então, prosseguindo, galera, aqui eu tenho um exemplo, vou até pedir para vocês anotarem aí, caderninho de vocês. Não conhecemos o aluno. O aluno saiu. Percebam que está o quê? Repetitivo. Então, para não ficar tão chato aí, redundante de se ler, o que você faz? Não conhecemos o aluno que saiu. Então, simplesmente você faz o quê? Acrescenta o que para retomar, no caso aí, a palavra aluno, ok? Então, percebam que foi simplesmente para não repetir a palavra aluno que eu incluí o que. Então, ele está retomando ao termo anterior. Como você bem sabe, o termo anterior aqui é o aluno, tá? Então, anotem aí no caderno de vocês, pausem o vídeo, vejam quantas vezes for necessário e façam essa anotação aí, beleza? Muito bem. Voltando aqui. Os principais pronomes relativos eu já falei pra vocês, né? O do livro que vai estar aí é o que, o quem e o onde. Esses são pronomes relativos invariáveis, eles não variam em gênero e nem em número, masculino, feminino, singular, plural. Mas nós temos aí outros pronomes que são variáveis, né? Eles variam em gênero e número, né? Aqui nós temos o cujo, cujas, ó, cujo, quanto, né? O qual, né? Eles todos variam, tá? Prosseguindo. Então, pessoal, observem aí o livro de vocês, o que traz, tá? Cada um. Vamos lá, começando pelo que. Ó, começando pelo que. O que? Pelo que? Isso, pelo que traz, né? Nós temos aí, Itu é a cidade em que nasci. Percebam que o que está retomando a palavra Itu, tá bom? Para não ficar, Itu é a cidade em que nasci. É a cidade em que nasci é Itu. Para não ficar repetitivo, a gente coloca aí, para retomar a palavra anterior, Itu é a cidade em que nasci, nós colocamos um que. Tá bem? Então, eles são todos bem parecidos. O quem é a mesma coisa. Então, pronome relativo quem é sempre precedido de preposição. Então, é uma informação importante. Então, dá um asteriscozinho aí em precedido de preposição. Grifa, né, com seu marcador de texto. Destaque, por favor, destaque. Então, é sempre precedido por preposição. Então, se eu falo assim, Gutenberg, por quem tenho muita admiração. Percebam que eu coloquei o por, né? A preposição por antes aí. Por isso que é sempre precedido de preposição. No caso, quem. É a mesma coisa. A escritora R.J. Palácio de quem. É a mesma coisa. A preposição de está antes do quem, ok? Então, essa informação. Sempre tem que ter uma preposiçãozinha aí antes do pronome relativo quem, tá bom? O onde, pessoal, é um pronome relativo utilizado para retomar um lugar, tá? É utilizado para lugares. Então, se eu falo um lugar concreto ou lugar espacial, eu estou referindo ao pronome relativo onde. Então, tem aí, conheceu a casa onde vai morar. Então, é um lugar, no caso, a casa, tá? Assim também como foi ao congresso, né? Foi ao congresso em que estavam autores de ficção científica. Pronome relativo, mais uma vez, você tem o em, que é a preposição, e tem o que. Mas, professora, por que aí não caberia o onde? Não é uma situação, não é um lugar, não é... Por que não tem aí? Foi ao congresso onde estavam autores. Porque o congresso aí não é um lugar, pessoal. Nesse caso aí, congresso é uma situação, tá? Então, o livro traz essa observação. É importante atentar para o uso do pronome relativo onde, empregando-se somente com verbos que indicam movimento, tá, gente? Então, verbos que indicam movimento, é como se estivesse se deslocando para um lugar.
Então, chegar, ir, levar, entre outros. Nesse caso, aonde equivale a para onde, tá bom? Então, aí, ó, foi ao congresso em que estavam autores de ficção científica. Ele não está se deslocando para o congresso. No caso aqui, se fosse a cidade de Brasília ou nenhuma cidade aí que tem o congresso, caberia o onde. Mas assim, é só uma situação, tá, gente? Não leve isso assim como vai cair isso na prova, vai ter essas pegadinhas. Então, eu tô trazendo isso aqui porque pode acontecer e muita gente vai questionar, professora, por que isso aqui tá errado, né? Por que tá errado, por que tá certo, se eu acho que tem que ter o onde aí. Então, é muito difícil acontecer, mas já tô explicando porque o livro trouxe, mas não se preocupem muito com isso. Vocês devem entender que o onde, então, Campo Grande é onde eu trabalho. Campo Grande, estou indo para Campo Grande porque é onde eu estudo, tá? Então, percebam que é sempre uma situação de movimento, tá? É diferente de você falar, Campo Grande em que estudo. Então, assim, parece que você está situando Campo Grande. É diferente de falar, estou indo para Campo Grande onde estudo. E Campo Grande é o lugar em que estudo. Perceberam que é diferente? Então, uma coisa está em movimento, outra coisa você está falando de algo fixo. Então, prestem bastante atenção quanto a isso, tá bom, gente? Então, sobre pronomes relativos, é bem isso mesmo, é bem curtinho. Espero que vocês tenham compreendido a videoaula. Qualquer dúvida, podem me chamar, fiquem à vontade. Agora eu vou gravar aqui outra videoaula sobre pronomes relativos, porque essa semana vocês também terão, tá bom? Então, aguardem o próximo vídeo aí também para ser liberado. Um abraço. Boa semana a todos.